Porque o método vai te dar o passo a passo. É o método que vai te dizer, faz primeiro isso, depois isso e depois isso. De uma maneira rápida, né? Porque ele vai te dando passo a passo, então você vai ter rapidez para executar o seu serviço. De uma maneira fácil, porque ele vai te orientando. De uma maneira segura. E principalmente, claro, né? Respaldado no nosso código de ética, que para mim isso é essencial. Nesses 37 anos que eu trabalho na psicologia, o meu CRP está ativo há 37 anos, desde que eu me formei, e eu nunca tive nenhuma ocorrência, nenhum problema ético junto ao CRP. E nem vou ter, porque não faz parte dos meus valores não ter esse cuidado ético com as pessoas, com os meus clientes, com as minhas alunas, mentoradas, enfim. Então, é um processo de preparação, mas onde um método é extremamente importante. Então, fazer isso. E se você se prepara com um método, né, oferecendo qualidade para as empresas te indicam para outras empresas, e aí a roda da consultoria começa a rodar. Deixa eu ver que tem aqui alguém fazendo uma pergunta. Não, Camila, porque não é ser... vamos lá, Camila. Seria 10 mil reais por mês na mesma empresa? Não, porque consultoria, Camila, eu estou falando da consultoria externa, na consultoria organizacional. A consultoria onde você presta serviço para empresas. Eu não sou empregada de nenhuma empresa, eu tenho a minha empresa e como consultora eu presto serviço para outras empresas. As minhas alunas e mentoradas, elas prestam serviço para empresas. Só que o nosso tema de hoje qual é? Você sendo empregada numa empresa, dá para você trabalhar com outras empresas? Sendo empregada numa empresa, recebendo o teu salário numa empresa, é possível você trabalhar em outras empresas, prestando serviço para outras empresas? Sim, é totalmente possível. Mas o único cuidado que vocês têm que ter, que isso está previsto na CLT, é que você não pode trabalhar em empresa concorrente, no mesmo ramo de atividade, prestar serviço para uma outra empresa. Quando eu era seletista, quando eu era empregada registrada numa empresa, tá? O que eu fazia fora da minha empresa? Prestando serviço para outras empresas e que ajudavam, né, me ajudavam a ter um rendimento significativo. Eu dava treinamento, eu fazia contratos com a associação comercial lá de Londrina, dava treinamentos à noite, treinamentos nos finais de semana, de sexta à noite, sábado, às vezes o dia inteiro. Tá? Eu fazia palestras para outras empresas, e com isso eu ia ganhando o meu dinheiro. Né? A empresa não podia me proibir, por quê? Porque eu fazia fora do meu horário de trabalho. E durante o meu horário de trabalho, eu não comprometia o meu trabalho, né, fazendo nenhuma atividade externa. Teve uma empresa que eu trabalhei, eu era gestora de RH e eu era subordinada ao superintendente dessa empresa. Não, superintendente não, ele era presidente da empresa, tá? Ele era acionista majoritário e era presidente da empresa. E eu me reportava a ele. Eu era gestora do RH, coordenava o RH e me reportava ao presidente da empresa. E eu fui convidada pelo Sebrae Paraná para ser instrutora de treinamento de um programa de desenvolvimento de líderes. Era um programa maravilhoso, maravilhoso, onde a gente desenvolvia lideranças em pequenos municípios. E aí a gente viajava quinta, sexta e sábado. E era uma grande oportunidade. E era muito bem remunerada. Muito bem remunerada. Assim, no final de semana, eu ganhava em torno de, hoje,
valor de hoje, assim, quinta, sexta e sábado, trabalhando quinta, sexta e sábado, deixa eu fazer um cálculo rápido aí, vamos ver. Olha, eu acho que dava em torno de uns 5.500. Quinta, sexta e sábado, R$ 6.000. Né? Assim, pensando, atualizando, né, a preço de hoje, porque já faz 23, 25 anos, 24 anos atrás. Algumas de vocês nem tinham nascido. Né? Então, esse presidente, ele me liberava a cada 15 dias, quinta, sexta e sábado, para eu poder dar esses treinamentos pelo Sebrae. E ele não descontava os meus dias de trabalho. Por que ele fazia isso? Né? Porque eu soube negociar com ele, eu entregava muito como empregada, muito, né? Ele sabia que ele podia contar comigo. E aí ele via também, por outro lado, que eu trabalhando nesses treinamentos que eu ministrava, né, de quinta, sexta e sábado, a cada 15 dias, né, eram 8 horas cada programa, eu estava também me desenvolvendo e eu ia trazer aquele aprendizado, aquele conhecimento para dentro da empresa. A empresa dele também ia ganhar. Né? Então, eu tive uma experiência, mesmo como empregada de uma empresa, eu era liberada para poder trabalhar e ganhar o meu dinheirinho extra ali. Era um bom dinheiro, né? Então, consultoria que nós estamos falando não é a consultoria interna, porque existe business partner, que é a consultoria interna, que é a consultoria de quem trabalha dentro da empresa, né? Não é essa que eu estou falando. Eu estou falando da consultoria externa. Como eu sou consultora externa, eu tenho a minha empresa, eu presto serviço para empresas, e sim, prestando serviço para empresas, é possível você fazer R$ 10.000 por mês. Sabe por quê?